A Anunciação segundo o arcanjo Gabriel. Quando eles chegaram para mim propondo essa missão tão desafiadora, minhas entranhas se contorceram e os meus pensamentos reviraram sem ter tantas respostas. Como uma humana acreditaria nisso? Qual seria sua reação diante de tão grande missão? O que aconteceria se ela não respondesse o sim que eles estavam aguardando? Passei dias antes do primeiro encontro. Não que eu não cresce, mas convencer um ser humano a aderir projetos divinos. E que projeto! Decorei muitas frases, muitas fórmulas. Olhava a Trindade tranquila, esperando o tempo ideal, e eu apreensivo para o grande momento. Numa manhã de sol, espreitei o que ela fazia, e quando a vi tão radiante, meu ser por inteiro já sabia da resposta. Ela parecia um anjo. Tinha olhos vivos e brilhantes, cabelos claros, mas não totalmente. Seus movimentos eram tranquilos, serenos. Não hesitei. Apresentei-me como sempre o faço, mas com frases bem colocadas. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. O susto foi inevitável. Desconcertada, ela já se pôs em fuga, quando novamente eu disse: não tenha medo, Maria. Eu sou o anjo Gabriel, vim da parte do Senhor. Ela olhou para os lados, procurou se acomodar, muito inquieta, sem pronunciar uma palavra, fitou-me o olhar em admiração e interrogações sem fim, e eu continuei. Encontraste graça diante do Senhor, conceberás e darás à luz um filho. Ao ouvir tal pronunciamento, ela se espantou, se colocou de pé e começou a rezar na intimidade do ser, para que afastasse dela pensamentos tão altivos que perdoasse seus pecados de orgulho e soberba, como se os tivesse. Interferi. Não temas. Realmente sou um anjo e fui enviado para lhe dar essa notícia. Conceberás um filho e colocarás o nome de Emanuel. Como se eu fosse apenas fruto da sua imaginação, Maria procurava afugentar esses pensamentos, mas eu tinha que cumprir minha missão e insistia. Esse filho será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E antes que eu terminasse minha exposição, ela se pôs a rezar. Senhor, tende misericórdia dessa serva, pois que pensamentos altivos me cercam como se eu fosse digna de tamanha consideração. Afasta de mim esses pensamentos. Apesar de tão linda oração, apesar de vê-la tão humilde, interrompi a oração e procurei persuadi-la. Maria, aos olhos deles encontraste graça, foste escolhida para ser a mãe de Deus. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Mas que depressa ela se retirou e eu compreendi que era muito para o momento. Deveria dar tempo para ela, mas em silêncio e sem que pudesse me ver, a acompanhei por alguns dias. Sentia que ainda não era o momento e pude perceber por que a Trindade a escolheu. Havia nela uma humildade tão extraordinária, uma relação tão íntima com Deus, uma entrega que só um Deus poderia ter notado com tanta nitidez e a ter escolhido. Numa noite, quando o seu coração estava em paz, me coloquei em comunicação. Não temas, Maria, sou eu. E ela respondeu: sabia que voltarias, pois roguei a Javé que, se não fosse fruto da minha vaidade, que o anjo se manifestasse. Diga-me, não conheço homem algum, como acontecerá o que me propõe o Senhor? Naquele momento já sentia a segurança e a entrega dela.
O Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Filho do Altíssimo. O silêncio dominou o momento. Creio que deve ter passado por sua mente todas as consequências que aquele momento demandaria. Falar para a família, convencer a José, correr o risco de ser apedrejada, desfazer-se de todos os seus projetos e sem contar os demais que iriam condená-la e julgá-la. Ela, ainda em silêncio por uns instantes, volta seus olhos para mim e não me contive de emoção. Olha, compreendo sua apreensão, sei que é uma missão exigente, mas se o Todo-Poderoso confiou a ti tal missão, é porque Ele sabe que és capaz de cumpri-la. Sua prima Isabel também dará à luz. Já está no 6º mês, ela que era estéril. Mas para se cumprir a Escritura, ela terá um filho. Tomei as mãos delas, que estavam frias, e segurei-as com firmeza. Para Deus nada é impossível. A todo instante o silêncio nos invadia. De um relance ela se pôs de joelhos, ergueu os olhos para o alto e, como se a melodia de um coro angelical ecoasse, ela declarou: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o poder dessa oração me arrebatou de volta. Iniciou-se a salvação.